sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, Deus, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as cadeias em mim. És fiel, Senhor, dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Bom de novo chegar aí na sua casa, juntos cultuarmos o nome do Senhor. Nessa quarta-feira seja uma noite de celebração, de adoração ao nosso Deus. Que você aí possa juntar seus filhos, sua esposa, pegue sua Bíblia, juntos vamos adorar o nosso Deus. Vamos orar nesse momento pedindo as bênçãos de Deus por você, pelo teu lar, pela tua casa, por este culto. Que Deus continue abençoando grandemente a tua vida. Vamos orar? Feche seus olhos aí nesse momento. Nós te louvamos, Santo Deus, pela tua presença nas nossas vidas sempre. Agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de cultuarmos ao Senhor, de através desse canal chegarmos até a casa dos irmãos e juntos adorarmos ao Senhor. Que o Senhor continue abençoando cada um dos teus servos, onde quer que estejam. Que a tua palavra ministrada nessa noite, ela possa alcançar os seus corações. Que cada oração feita aqui, que cada canção cantada nesta noite, seja prestada por cada um dos teus filhos, por nós que estamos aqui, por cada um dos teus filhos que estão em casa, do seu coração, dos seus corações, para o coração de Deus. E o Senhor receba tudo quanto prestaremos a Ti nessa noite. Tu que és adorado, Senhor, que Tu sejas exaltado aqui no nosso meio, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, onde quer que estejam. Aí está a igreja de Jesus Cristo. Nós confiamos no Senhor, independente de qualquer situação, independente de qualquer adversidade, qualquer coisa, nós temos o Senhor como nosso Deus, e nós sabemos que Tu continuas sendo Deus, o nosso Pai amado. Por isso, Pai, abençoa cada um dos Teus filhos, dá-nos uma noite de celebração, de adoração ao Teu nome. A Ti nós oramos agradecidos, no nome de Jesus, amém, louvado seja Deus. Amém, queridos. Convido você a cantar comigo essa canção que diz que Deus é Deus. Você pode abrir aí no seu celular a letra e cantar conosco na sua casa, mas exalte o nome do Senhor. Juntos exaltaremos o seu nome e adoramos o nome do Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro só pelo que faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro só pelo que faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Deus continua sendo Deus. E a minha fé ela não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar, Senhor, pelo que Tu és, pelo que Deus representa para mim, pelo que Deus representa para você. Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele morreu por mim e por você. Amém? E a palavra de Deus nos diz lá em João 14, versículo 1 a 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Amém? Glória a Deus. Essa palavra do Senhor, queridos, eu creio nisso. Um dia nós estaremos lá com o Pai, e Ele foi nos preparar essa morada para cada um de nós. E nós louvamos ao Senhor por esta oportunidade, por este culto, pela tua vida. Que Deus continue falando profundamente ao teu coração. Quero lembrar você que domingo, às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, ela será pelo Google Meet. Então os irmãos que estão ali acompanhando pelo Google Meet a escola bíblica dominical, vocês estarão atentos, que os nossos professores estarão atentos lá, ministrando a palavra de Deus para você. A gente não pode vir aqui ainda, mas nós temos esse meio para chegar até você, para que você estude a palavra do Senhor e seja abençoado. Quero lembrar você também que no domingo, às 18 horas, o nosso culto será presencial. Então você pode vir participar do nosso culto nesse próximo domingo, às 18 horas. Então você vai estar aqui celebrando o Senhor conosco, louvando ao Senhor e exaltando o nome do Senhor conosco. O pastor João vai estar aqui ministrando, trazendo a palavra de Deus para o seu coração.
Então, domingo, às 18 horas, estaremos aqui presencialmente, louvando ao Senhor e exaltando o nome do nosso Deus. Aí na sua tela sempre aparecem os números das nossas contas. Se querendo abençoar, né, o Ministério da Igreja Batista Esperança aqui, nesse lugar onde Deus colocou, você pode enviar a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição, né, para a nossa igreja. Aparece na sua tela, você pode usar um desses meios e abençoar esse ministério aqui nesse lugar. Amém? Que Deus continue abençoando grandemente a tua vida. Eu gostaria de, nesse momento, agradecer a Deus, louvar ao Senhor pela vida, né, deste homem que Deus tem abençoado, que Deus tem dado a sua palavra ali para ele, e Deus tem iluminado a sua mente na transmissão dessa palavra, e hoje ele completa mais um ano de vida, o pastor Enio Daniel. Louvamos a Deus pela vida desse servo do Senhor, né? E os irmãos orem pela vida do pastor Enio, continuem orando pela vida dele. Se você ainda não mandou aquele parabéns para ele, pode mandar hoje ainda, que ele recebe, em nome de Jesus, tá bom? Louvado seja Deus. Deus continue abençoando o pastor Enio, continue abençoando sua vida, sua família, que você continue sendo sempre servo do Senhor, abençoando, né, tantas pessoas que chegam ao seu redor, seu coração aberto para abençoar pessoas e vidas, em nome de Jesus. Nós vamos orar mais uma vez, logo depois nós estaremos passando a palavra para o pastor Enio. Continue orando pelo nosso país, pela nossa cidade, por essa situação que estamos vivendo, situações difíceis no mundo inteiro, mas oramos para que Deus continue no barco, continue aí nos orientando, abençoando os nossos governantes, para que as decisões sejam sempre as melhores para a nossa nação, para o nosso povo. Nós vamos orar mais uma vez, logo depois nós teremos a mensagem de Deus, que nesta noite será proclamada pelo nosso querido pastor Enio Daniel. Vamos orar então? Feche seus olhos na sua casa. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por este culto, muito obrigado pela vida de cada irmão que está na sua casa acompanhando o nosso culto. Muito obrigado pela vida do pastor Enio, por mais um ano de vida que o Senhor tem abençoado, o teu filho. A tua palavra de Deus ensina-nos a contar os nossos dias. E que bom que o pastor Enio pode contar os seus dias e os seus dias aí na presença do Senhor. Que venham anos e anos de vida contados na presença do Senhor, anunciando, proclamando, pregando a tua mensagem, a tua palavra, assim como o teu servo tem feito. E nós nos alegramos com ele nesse dia, nós nos alegramos com a sua família nesse dia, por esse dia de festa e de celebração. Que o teu Santo Espírito agora o ilumine na transmissão da tua palavra, que mais uma vez ele seja usado pelo Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Enio, então, com a palavra nesse momento. Amém, graça e paz. Boa noite, amada igreja que aí de casa está louvando e adorando ao Senhor Jesus nessa noite. Agradecido a Ferreira pelas palavras, pelas felicitações, e agradecido também aos irmãos pelas orações que certamente fazem por mim todos os dias, eu sei disso, e agradeço a Deus pela vida de todos vocês, pela vida do meu pastor João Carlos, e por Deus ter me colocado aqui nessa igreja. Queridos, nessa noite nós vamos continuar a mensagem que foi começada no domingo retrasado, cujo título é Voltando para Casa, uma palavra consoladora dada pelo próprio Jesus para nós, para a sua igreja, para nós que o esperamos, que aguardamos ansiosamente pela sua vinda. E eu convido aos irmãos que abram a Bíblia em João 14. O irmão Ferreira já fez a leitura muito bem apropriada aqui, guiado pelo Espírito Santo, tenho certeza disso, em confirmação com o nosso texto áureo. E o texto em João 14, a partir do verso 1, vamos ler só até o verso 3. Verso 4, diz assim a palavra: não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou.
Pai, obrigado pela Tua palavra. Continua, Deus, nos conduzindo em Tua presença e que Teu Santo Espírito fale com todos os que estão em casa nessa noite, através da Tua palavra. Iluminação que o Senhor deu aos Teus servos para deixarem para nós o Teu recado, a Tua carta de amor, e que ela tanto fale conosco nessa noite. É a nossa pequena, humilde oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, na primeira parte da mensagem nós vimos que a terra foi criada originalmente para ser a morada perfeita para o homem, porque tudo era perfeito, toda a criação de Deus ela é perfeita e não seria diferente ali onde Adão poderia desfrutar de toda a fartura, onde nem mesmo dor nem morte haveria naquele local sagrado. Porém, a quebra da aliança entre o homem e seu Criador tirou da terra a eternidade, tirou da terra a presença de Deus, porque Deus não habita onde habita o pecado. Então Deus afastou-se da terra e o homem passou a ter a necessidade de invocar a Deus, de buscar a face de Deus. Então Deus avisa ali a Adão e a Eva, em Gênesis 2, 16, 17, que a consequência principal do pecado era a morte física, pelo envelhecimento, pela degradação mesmo da carne humana, o envelhecimento do corpo físico e depois a morte espiritual, que é justamente a separação total de Deus para com o seu Criador. E a terra, então, passa a ser um local perigoso, uma morada perigosa, uma zona obscura, cheia de armadilhas, uma terra mesquinha, suja, devastada, devassa. E não somente a terra sofreu com o pecado, mas todo o universo sofreu com as consequências do erro do homem. E podemos ver isso em Apocalipse 6, dos versos 12 ao verso 14. Então, a partir dali, da quebra dessa aliança, Deus, por amar a humanidade, por amar o ser humano, Ele então estabelece um plano de resgate que seria cumprido anos mais tarde na pessoa e no ministério de Jesus Cristo. E esse plano era para toda a humanidade? Sim, mas para toda a humanidade que reconhecesse a palavra de Deus, que reconhecesse as ordenanças, os decretos, os mandamentos de Senhor, para todos aqueles que escolhessem viver em obediência à sua vontade e palavra. Para nós que somos cristãos convictos, rendidos ao senhorio de Cristo, fica o consolo dessas palavras de Jesus, essas palavras do texto inicial, confirmando então essa promessa de resgate dos fiéis adoradores do Senhor, pelo dia tão sonhado em que Ele voltará para nos levar para si mesmo, para o nosso definitivo lar. E na ocasião também vimos 4 pontos sobre essas palavras de Jesus, que nós vamos só dar uma pincelada para dar sequência à mensagem. O primeiro ponto que nós vimos foi o contexto, porque Jesus já sabia, quando proferiu essas palavras, que havia chegado o tempo de sua morte, o tempo em que deixaria este mundo e voltaria para o Pai. Você pode voltar aí no capítulo 13 de João, a partir do verso 1, e dar uma conferida na sua Bíblia. Havia a tristeza dos discípulos, justamente pela terrível expectativa da partida de Cristo. Cristo havia anunciado que voltaria para o Pai, que os deixaria, mas também lá na frente, capítulos depois do Evangelho de João, ele vai dizer que não deixaria os discípulos órfãos, mas que pediria o Pai enviaria outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que ficaria com eles até o fim dos tempos. Também havia no contexto, queridos, uma crise de fé vivida pelos discípulos, porque talvez eles vivessem a se perguntar naqueles dias: será este o Messias mesmo prometido? Será este o Cristo? Será que não vai vir outro? Porque esse mesmo Cristo que está aqui conosco é o mesmo que está a dizer que vai ser crucificado, que vai ser morto. Então havia ali um temor que consumia os discípulos e trazia um profundo abatimento, tanto no físico quanto no espiritual daqueles homens. E fora tudo isso, ainda havia um cenário externo de tamanha opressão, meus queridos, uma oposição contra a pessoa de Jesus, por parte do sumo sacerdote, por parte dos escribas, dos fariseus, e foi justamente nesse contexto de opressão, de adversidade, de temor, de medo, de perturbação, que Jesus se reúne com seus discípulos e começa o seu discurso, dizendo as doces palavras que nós ouvimos há pouco: não se perturbe o coração
de vocês. Eu creio que muitos de vocês talvez quisessem estar aqui nessa noite, cultuando ao Senhor junto conosco. Talvez você quisesse estar concluindo planos, projetos que você tenha feito para ti, para a tua família. E Deus está dizendo a ti nessa noite, por essa palavra, não perturba o teu coração, não, porque eu estou no controle de todas as coisas. A tua vida me pertence, a tua casa me pertence, e Deus sabe o que temos passado nesses dias, e Ele tem cuidado de cada um de nós. O segundo ponto, meus queridos, da mensagem anterior, nós vimos que Jesus empregou a palavra casa no singular, mas usou a palavra moradas no plural, porque a casa, o céu do Senhor, é um céu só, é um único local, mas as moradas são muitas, e essas moradas são para todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. E se você ainda não tem um acordo, uma aliança firmada com o Senhor, talvez essa seja a oportunidade que Deus está lhe dando, você que está em casa nos ouvindo, de entregar a tua vida, o teu coração, a tua alma ao Senhor, para que naquele grande dia você possa também desfrutar dessa promessa, de um local especial ao lado do Senhor. Terceiro ponto, é que Jesus completa a sua fala consoladora, anunciando o seu retorno, quando diz no verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, meus irmãos, o próprio Deus preparou este lugar para todos nós, e nada, nem ninguém poderá nos privar desse mistério, desse presente, pois é uma obra feita por Deus para os seus verdadeiros servos e adoradores. O quarto e último ponto é que Jesus afirma com essas palavras e enfatiza, mais uma vez, o ensino sobre a vida eterna, sobre o que ocorrerá conosco após a morte, sobre o céu ou paraíso preparado por Deus para os salvos. E isso para nós é uma esperança para todos nós que esperamos voltar para a nossa casa. E falando em casa, nós podemos então entender melhor, compreender desde agora, com os olhos da fé, os textos como Filipenses 3:20, que diz, nos revela que a nossa pátria está nos céus. Textos como Hebreus 12:28, que diz que a nossa casa é um reino que não pode ser abalado. Em 1 Pedro 1:4, a palavra diz que a nossa casa é uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, é uma herança guardada nos céus. Em Apocalipse 21:2-4, a nossa casa é um local de plena felicidade, na cidade santa, a nova Jerusalém que descerá do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, o tabernáculo de Deus entre os homens, onde ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, nessa segunda parte da mensagem, eu espero que o Espírito Santo possa falar contigo aí onde quer que você esteja, que a palavra de Deus, nos textos que se seguirão, possa trazer a cada um de vocês que está aí cultuando nos seus lares uma alegria imensa, não mais a alegria da carne, mas a alegria do Espírito, um profundo regozijo haja na casa de vocês pela revelação que a palavra nos traz sobre este lugar preparado, esse lugar para onde iremos. Então vejamos agora rapidamente algo mais sobre o bendito lugar chamado céu. Nós vamos entender que todo país nesta terra possui a sua capital própria, mas a capital de todos os crentes é o céu dos céus, conforme o profeta Neemias, ali em Neemias 9, verso 6, cheio do Espírito Santo, adorando ao Senhor, ele disse: Tu só és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus. Também podemos aprender mais sobre o bendito lugar chamado céu, quando lemos em 1 Coríntios 13, versos 9 e 10, o céu é um lugar de aprendizagem, meus queridos, e lá aprenderemos muito sobre o que é perfeito, porque enquanto estivermos aqui na terra, nós não conhecemos a perfeição em sua plenitude, conheceremos somente a perfeição em sua plenitude quando estivermos lá. E diz o texto, que, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, e nós estaremos lá, diante do perfeito Deus, no perfeito lugar, adorando a Ele. Terceiro, podemos aprender ainda sobre esse lugar bendito chamado céu, em Apocalipse 5:9, que diz que o céu é um lugar de louvor e adoração,
onde estaremos em uma só voz, entoando um novo cântico ao nosso Deus. Diz a palavra: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Podemos aprender ainda um pouco mais sobre esse bendito lugar chamado céu, meus queridos. E aí eu pergunto aos irmãos: quais trocas ainda veremos por causa da promessa do céu? O que é que ainda veremos se concretizar ou ser substituído até que tenhamos concretamente vivendo ali no céu? Diz a palavra que nós teremos substituído o nosso corpo mortal, que é o corpo terreno, carnal, pelo nosso corpo celestial. Está lá em 1 Coríntios 15, verso 54, e diz a palavra: e quando isto, que é corruptível, ou seja, a nossa carne imersa em pecado, se revestir da incorruptibilidade, ou seja, da espiritualidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, ou seja, aquilo que é perecível, essa carne que tem dias contados, quando ela se revestir da imortalidade, daquilo que é eterno, poderemos ter de novo, estar celebrando aquilo que foi quebrado lá no início pelo pecado. Estaremos de novo diante da eternidade e jamais sairemos dela. Podemos aprender ainda sobre esse lugar chamado céu e ver que o nosso nome será também substituído. Outra substituição: esse nosso nome terreno será substituído pelo nome que o Senhor escreveu ali no livro da vida. Apocalipse 2,17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O que é que ainda veremos? Veremos substituídos até que se cumpra a glória lá no céu. Veremos os sofrimentos, veremos as perseguições e provações terrenas, tais quais essa que estamos vivendo nesse dia de hoje, serem substituídas pela nossa coroa de glória que o Senhor já guardou para cada um de nós. Apocalipse 2,10 nos exorta a que permaneçamos fiéis, e diz lá assim: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Em 2 Timóteo 4, verso 8, diz a palavra: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, disse Paulo ao seu discípulo Timóteo. E eu pergunto agora: quais boas novas, queridos, ainda poderemos aprender sobre esse nosso lugar no céu, sobre essa nossa morada nos céus? O que é que a Bíblia nos traz como certeza sobre essas boas novas que nos aguardam? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 a 18, nós encontramos ali boas novas de esperança, boas novas de ressurreição, boas novas de arrebatamento e boas novas de consolação, todas juntas no mesmo texto que nós vamos ler agora. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí as boas novas de arrebatamento. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Primeiro ressurreição, agora arrebatamento, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Em Apocalipse 19:7, encontraremos ali boas novas de vitória, porque está escrito: então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto,
meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ainda podemos ver, queridos, boas novas para nós. Quando lemos Apocalipse 21, 3, 4, esse texto foi lido, do 2 ao 4, onde nós vemos ali que a nossa cidade, Nova Jerusalém, a cidade que descerá do céu, será o lugar onde Deus habitará entre os homens, o tabernáculo de Deus entre os homens, e o próprio Deus estará no meio do seu povo, e ali o próprio Deus enxugará dos nossos rostos, meus irmãos, toda lágrima, tirará do nosso coração toda tristeza, porá um fim em todo sofrimento, e ali não haverá mais lembrança das coisas passadas, nenhum tipo de sofrimento, nada do que temos passado hoje de adversidade, porque Ele terá feito novas todas as coisas, estará diretamente, nós estaremos diretamente na presença dEle, sendo consolados e amparados pelo nosso Deus. Queridos, dessa forma nós podemos concluir sobre o céu, que é um grande consolo para nós, cristãos, é um grande consolo para nós, para você que está aí nos assistindo, para você que está recebendo da palavra do Senhor, onde quer que você esteja. O Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor não nos deixou à toa. Essa terra, esse mundo tal qual vemos hoje, não é lugar para os filhos de Deus. Jesus disse aos seus discípulos lá em João também, eles não são do mundo, como do mundo eu também não sou. O Senhor tem projetos e planos para a sua igreja, e grande consolo é para nós essas palavras de Jesus, e saber que não estamos sozinhos nesse universo, que Deus criou tudo para que nós tenhamos um relacionamento de intimidade com o Criador. Deus nos deu tudo que vemos, mas nos promete coisas ainda maiores, para que possamos ter vida eterna com Ele. E por isso Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Disse isso o próprio Jesus, um Deus que nos prometeu um lar, onde moraremos com Ele, sem que exista mais nada que possa outra vez nos afastar da sua presença gloriosa. Lembrem-se das palavras de Paulo em 1 Coríntios 2,9, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nunca subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Porque, meus irmãos, as coisas preparadas por Deus para nós nunca foram vistas por homem nenhum, nunca foram ouvidas pelo ouvido humano antes de Cristo encarnar, porque foi Ele quem nos revelou. São coisas diferentes das coisas que compõem a esfera desse mundo que jaz no maligno, desse mundo que está imergido em pecado, desse mundo que está em trevas. São coisas que jamais poderiam subir ao coração de nenhum homem, porque são coisas santas, especiais, totalmente alheias às coisas desse mundo. Mas para você que está em casa, para você que nos ouve, essas coisas estão disponíveis e acessíveis a todos, desde agora, a todos os que decidem viver para Cristo e com Cristo aqui na terra. E não tem nada a ver com merecimento, é pela graça de Deus. Pela graça nós fomos salvos, pela graça nós fomos alcançados, pela graça o amor de Deus nos preencheu, nos lavou, nos purificou e nos garante, pela graça, um novo lugar, e nesse lugar estaremos por toda a eternidade com o Senhor. Eu encerro citando um texto que o pastor João hoje postou nas redes sociais, nos grupos da Igreja Batista da Esperança. O texto que está em 2 Coríntios 5, versos 1 e 2, que diz: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ou seja, este corpo, este tabernáculo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Esse edifício, queridos, é uma casa eterna nos céus, uma estrutura sólida, permanente, não temporária. Essa é uma das realidades eternas que por enquanto ainda são invisíveis. Mas por que gememos? Porque enquanto isso não acontece, estamos aguardando a segunda vinda do Senhor. Gememos porque ansiamos pela perfeição que será nossa
ao nos vestirmos do glorioso corpo espiritual que o Senhor já propôs para os seus filhos. Isso tudo está disponível para você que tem casa, para todos nós, e que possamos permanecer. O nosso trabalho não é vão no Senhor, a nossa fé não é vã no Senhor. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, e o Senhor em breve nos levará com Ele, como prometeu. Estaremos com Ele definitivamente, livre de toda essa adversidade aqui da terra. Que Deus te abençoe e te conceda uma ótima semana, em nome de Jesus. Agradecemos a vocês, queridos, por estarem conosco, nosso culto nessa noite. Deus continue abençoando sua vida. Sempre bom estarmos juntos, louvando o nome desse Deus. Sabemos que um dia estaremos na glória com o Pai. Que bom que a sua igreja, ela crer nisso, ela pode crer nisso. Como lemos, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Vou encerrar esse culto cantando com você. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém? Vamos cantar juntos para encerrar o nosso culto. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Glória a Deus. Deus te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Muito obrigado pela companhia. Deus abençoe vocês.